Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que está a dar que falar e que pode literalmente mudar as regras do jogo financeiro global. Vamos falar sobre a UNIT, o projeto dos países BRICS que se apresenta como uma alternativa muito séria ao domínio do dólar. Mas antes de arrancarmos, um aviso importante, como sempre. O que vamos discutir aqui hoje não é, de forma alguma, aconselhamento financeiro. Isto é apenas uma análise, uma reflexão baseada em informação pública. Por isso é absolutamente crucial que cada um faça a sua própria investigação. Agora sim, vamos a isto. Imaginem só por um momento. E se o dólar americano, o reino discutível da economia mundial, de repente perdesse o seu trono? Parece ficção científica, não é? Pois bem, a verdade é que esta já não é uma pergunta teórica, mas sim o centro de uma mudança que já está a acontecer. E para percebermos porquê a razão desta mudança toda, temos de recuar um bocadinho no tempo e olhar para o evento que serviu de gatilho. O momento em que o mundo percebeu que o sistema financeiro podia ser uma arma. Pensem nisto. Durante décadas, o dólar foi basicamente o sistema operativo da economia mundial. Quase tudo, desde o petróleo aos cereais, era negociado em dólares. Era, como se costuma dizer, o único jogo na cidade. Não havia alternativa. Mas em 2022 algo mudou. As sanções do Ocidente contra a Rússia levaram ao congelamento de centenas de bilhões de dólares das suas reservas internacionais. E para muitos países pelo mundo fora, a mensagem foi assustadoramente clara. O acesso ao sistema financeiro não é garantido. Ele pode ser usado como uma arma. De repente, ter um plano B deixou de ser uma opção e passou a ser uma urgência. E é aqui que entra em cena esse tal plano B. Chama-se UNIT e é a resposta dos BRICS a esta nova e incerta realidade. E é importante ver isto não tanto como um ataque ao dólar, mas mais como a construção de um escudo financeiro. Então, o que é exatamente esta UNIT? De uma forma muito simples, é uma unidade de liquidação digital. O seu objetivo é permitir que os países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os novos membros possam negociar diretamente entre si sem terem que passar pelo sistema do dólar. É, no fundo, criar um caminho alternativo. O que torna a UNIT particularmente interessante é a sua arquitetura, a sua fórmula. É uma espécie de híbrido. 40% do seu valor está ancorado em ouro físico, um ativo real e tangível. Os outros 60% estão ligados a uma cesta de moedas dos próprios países membros. E esta fórmula revela uma estratégia muito inteligente. O ouro, os 40%, representa o alicerce seguro. A estabilidade é algo sólido, reconhecido em todo o mundo. Já os 60% nas moedas dos BRICS são a aposta no futuro, a confiança no poder combinado das suas próprias economias. Portanto, é uma mistura de estabilidade e ambição. Tudo num só pacote. Ok, mas tudo isto soa muito bem na teoria, não é? A grande questão é, será que funciona mesmo no mundo real? Bem, a verdade é que o teste já está a decorrer há algum tempo e os resultados são bastante surpreendentes. Vou dar-vos um número, apenas um número, que diz quase tudo o que precisamos de saber. 90%. O que é que este número significa? Significa que, neste preciso momento, 90% de todo o comércio entre a Rússia e a China já é feito sem usar um único dólar. Eles estão a usar as suas próprias moedas, o rublo e o yuan. Portanto, isto não é um plano para o futuro, é uma realidade que já está a acontecer hoje. Há uma metáfora que acho que ilustra isto na perfeição. A UNIT é como se fosse uma nova autoestrada oficial, construída para todos. Mas a Rússia e a China, na verdade, já andavam a viajar por estradas secundárias há anos para evitar o sistema principal. O que a UNIT faz é oficializar e alargar essa rota para todo o bloco. Certo. Vimos que a ideia funciona na prática. Agora vamos pensar em grande. Qual é o potencial impacto global de um sistema como este? A resposta está na pura dimensão do bloco BRICS. E que dimensão é essa? Bem, o bloco BRICS com os seus novos membros representa quase metade da população mundial. Estamos a falar de 46%. Isto significa que a UNIT não nasce do zero. Já nasce com uma base potencial de utilizadores na ordem dos milhares de milhões de pessoas. Naturalmente, o movimento desta magnitude afeta diretamente os mercados, e um dos mais afetados é o do ouro. Para que os 40% da UNIT sejam uma realidade, os bancos centrais dos BRICS precisam de comprar muito, mas muito ouro. Esta procura massiva já levou bancos como o JP Morgan a fazer projeções em que o preço do ouro poderia atingir os 5 mil ou até os 8 mil dólares por onça. Para percebermos o que está em jogo para os Estados Unidos, temos de falar de um conceito conhecido como privilégio exorbitante. Basicamente, como o mundo inteiro precisa de dólares para fazer negócios, há uma procura constante pela moeda. Isto permite aos UE endividarem-se a custos muito mais baixos do que qualquer outro país. A UNIT é um desafio direto a este privilégio. Mas atenção, e este ponto é mesmo muito importante.
Ninguém está a prever um colapso do dólar da noite para o dia. A ameaça real não é um evento súbito, mas sim o início de uma erosão lenta e gradual do seu poder. O que a UNIT faz, fundamentalmente, é criar uma alternativa. É dar uma escolha onde antes não havia nenhuma. E assim chegamos à grande questão. A UNIT é uma revolução financeira em marcha ou é um projeto com demasiados riscos? A verdade, como quase sempre, provavelmente está algures pelo meio. O mais curioso é que o maior desafio para o sucesso deste projeto talvez não venha de fora, mas sim de dentro do próprio bloco. Construir um sistema monetário partilhado entre nações tão diferentes exige níveis de confiança e coordenação política gigantescos. Exige que cada país abra mão de um pouco do seu controle individual em prol do grupo. E essa é, talvez, a maior ameaça à UNIT. Portanto, a conclusão principal é esta. A história aqui não é sobre a morte do dólar, é sobre o início de uma revolução em câmara lenta. O simples lançamento da UNIT, o facto dela existir, já é o seu primeiro grande sucesso. É o tiro de partida para uma nova corrida. E esta frase resume tudo na perfeição. O que estamos a presenciar é o fim de um monopólio financeiro que durou quase 80 anos e o começo de uma era de verdadeira competição. Durante todo este tempo, não houve uma escolha real. Agora, começa a haver. Não se trata de uma substituição imediata, mas do início de um mundo multipolar. E essa mudança, por si só, já está a redesenhar o equilíbrio de poder global à nossa frente.